Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam uma distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa. Cante. O Senhor é o... Não me falta. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a grande verdade do caminho que nós precisamos fazer. Aquilo que nós estamos cantando como refrão deste salmo é o segredo dos santos. Deixar-se conduzir pelo bom pastor. Hoje nós estamos celebrando este Santo Martinho de Tours, na França. Ele é lá do século IV. Era um militar do exército romano. E se encontrou, filho de pagãos, e se encontrou com o nosso Senhor. Pediu o batismo, deixou a vida velha, fundou um mosteiro, foi morar no mosteiro. E nessa vida nova em Cristo, a sua fama de santidade foi se espalhando. Ele fundou outros mosteiros, depois foi ordenado sacerdote, padre. Depois de padre, foi chamado para ser bispo. Morreu junto com os seus irmãos, porque a santidade dele era muito grande, ele tinha uma sensibilidade muito grande, e ele contemplou e ele sabia da proximidade da sua morte. Mas existia um clero ferido, machucado, numa diocese que precisava do seu serviço, mesmo sabendo da sua fragilidade, e que se aproximava o dia do seu encontro definitivo com o Senhor. Ele foi animar esses padres. E depois de fazer o serviço, o trabalho, de ver que todos aqueles padres estavam reconciliados, transformados pelo poder de Deus, ele fez a sua Páscoa, a sua passagem, de uma forma muito tranquila, muito em paz, porque ele deixou o bom pastor conduzir a sua vida. Nós vemos no Evangelho essa obra de salvação. Esse bom pastor Jesus, que é interpelado durante o caminho que fazia por esses leprosos. Ele estava entre a Samaria e a Galileia, passando naquela região. Judeus e samaritanos não combinavam. Mas o impressionante, a dor faz cair os preconceitos. O compartilhamento do sofrimento faz até mesmo os ressentimentos raciais, no caso, entre judeus e samaritanos, serem vencidos.
E eles gritam: Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Eles estavam impuros, excluídos, marginalizados. Eles não tinham mais a esperança de Israel, eles não tinham mais a convivência social, eles estavam excluídos da sociedade. E eles gritam por Jesus. Eles eram considerados pelos outros como malditos. Eles se consideravam amaldiçoados, devido àquela enfermidade maldita que os afastava da família, os afastava do convívio social, os afastava da promessa de Israel. Mas eles gritam pela bênção, eles invocam a Beracá, a bênção encarnada que é o próprio Jesus. Filho de Davi, tem piedade de nós. E a gente vê o movimento do Evangelho, é interessante. Desse Deus pastor que nos leva aos verdes prados, às águas mais puras, nos faz descansar. E esse bom pastor escuta, mas não é simplesmente uma escuta desatenta, mas é uma escuta de coração, da dor. Ele escuta a dor daquele que sente dor, ele escuta o lamento daquele que passa pelo lamento, ele escuta. E nesses leprosos nós podemos os encontrar, de malditos, de excluídos, de condenados. Eles hoje para nós, nessa noite, são modelos, exemplos, para nós que caminhamos na igreja. E o movimento acontece, o primeiro, a súplica. A palavra do Evangelho diz que eles gritam pela cura. Ali, eles estão representando todos os homens que estão buscando a salvação, gritando pela salvação. Todas as almas que gritam pela salvação. O segundo movimento, um milagre, que não se dá imediatamente. Um milagre que acontece no caminho da obediência. Eles estavam doentes, eles estavam com a lepra no corpo, mas Jesus diz: ide apresentar os sacerdotes, porque essa era a lei, era o sacerdote que confirmava a cura, se uma pessoa tinha sido curada. Eles saíram impuros da presença de Jesus, mas eles obedeceram porque acreditaram, e acreditando, eles experimentaram um milagre. No caminho, eles perceberam que a lepra desapareceu. Um milagre aconteceu. O terceiro movimento que o Evangelho nos mostra: um único leproso voltou para o quê? Não escutei. Um único leproso voltou para agradecer o dom que havia recebido. E aqui, nas entrelinhas, 9 voltam a ser o que eles eram antes da lepra. E o encontro pessoal que tiveram ali naquele momento com Jesus foi superficial, foi passageiro. Apenas um, e era samaritano, era estrangeiro, curado. Ele entende e encontra em Jesus algo de diferente, de profundamente novo, decididamente salvador para a vida dele. E ele volta para agradecer, ele volta para dar graças, e ele volta para se colocar diante do Senhor para servi-lo e adorá-lo. A atitude foi cair com o rosto por terra, a atitude foi glorificar a Jesus, e naquela hora ele se dobra diante de um mistério muito maior do que o exterior. Muitas vezes, e muitos de nós já fomos curados no exterior. Muitos de nós já fomos curados de realidades emocionais e psíquicas. Mas a cura mais profunda
em muitos corações que já experimentaram o milagre do encontro, ficou na superfície. Ficou em algo passageiro. Foi até maravilhoso, tremendo. Padre, o senhor não imagina. Eu estava desse jeito. E quando foi proclamada aquela palavra, naquela adoração, aquela pregação me tocou. Eu fui curado. Glória a Deus. Mas e o mais profundo? E a intimidade? E o coração? Nenhum dos 9 escutou aquela palavra, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Eles tiveram somente a cura do corpo, mas não experimentaram a cura da alma. O fato do exterior já demonstrava uma obra de salvação, mas não uma salvação em plenitude. Um sinal do Messias. Porque a salvação em plenitude, ela necessita, exige de nós uma adesão, um coração aberto, agradecido, para passar pela transformação. Muitos no mundo precisam de cura, muitos na igreja estão procurando cura, estão procurando milagre. E Deus faz. Porém, não adianta nós passarmos pela cura, pelo milagre, até mesmo pela libertação, se nós não entrarmos na dinâmica transformadora da salvação. E eu te questiono e questiono a mim, depois de tantos anos que nós temos seguido o Senhor, depois de tantas maravilhas que Ele tem feito em nós, como tem sido o nosso progresso no caminho da salvação? Ou a gente continua a mesma coisa, ou a gente voltou a coisas velhas do passado, ou a gente está naquela mesmice da superficialidade, de um relacionamento superficial e passageiro, somente emocional, somente na hora da emoção, aonde a gente até derrama lágrimas, sente arrepio na nuca, que desce pela coluna, treme as pernas, mas depois não muda o coração. Onde está o nosso relacionamento? Aquele leproso teve a sua vida impactada. Aqueles 9 voltaram para a vida. Não estou dizendo aqui de pecado. Voltaram lá, foram ser judeus fiéis na sinagoga. Só que o Messias estava diante deles, e eles não reconheceram o Salvador. Somente um samaritano, um estrangeiro, ele volta e ele ouve a palavra: a tua fé te salvou. O que havia começado no exterior, com uma cura física, converteu-se numa salvação definitiva. O que Deus está fazendo em você, hoje, aqui, precisa transformar-se numa salvação definitiva. E a gente olha para a primeira leitura e vê o desafio que Paulo, escrevendo a Tito, vai fazer. Mostra a exigência que é viver no Espírito, viver como batizado. Quem aqui é batizado? Levanta a mão e diga: eu, glória a Deus. Em casa tem um monte de gente que eu acabei de ouvir dizendo agora: eu, glória a Deus. Mas como tem sido a sua vida de batizado na sua casa? No seu trabalho? Na sociedade? As pessoas veem, elas percebem a unção de Deus sobre a sua vida? Ou você teve somente um encontro superficial, passageiro, que não te coloca na visão espiritual? Porque o que o Paulo está dizendo aqui, desculpa falar uma gíria, cara, é exigente, meu irmão. Exige de nós visão espiritual, obedecer às autoridades constituídas, se submeter aos poderes constituídos, claro, desde que os mesmos não nos induzam ao pecado, mesmo ainda que não sejam do nosso gosto, mas se elas não propõem uma corrupção dos nossos costumes, dos nossos valores, da moral, e não nos querem induzir ao erro, a gente precisa estar submisso. Isso diz a palavra. Mas aí Paulo vai dizer a Tito:
O papel dos cristãos no mundo. Vamos ter eleição aí no domingo. Que estejam prontos para qualquer boa obra. Não para obras velhas, mas boas obras. Obras novas. E aí Paulo vai propor a modéstia, a compreensão, que são virtudes. Olha o que ele vai dizer. Deixa eu olhar o tempo aqui, porque esse negócio de horário, graças a Deus vai acabar esse negócio de eleição. Que todo mundo ganhe no primeiro turno, para não ter repetição de propaganda eleitoral. Deus me livre. Pronto, falei. Ai, Jesus amado. Prontos para qualquer boa obra. Não injuria ninguém, sejam pacíficos, afáveis e deem provas de mansidão para com todos os homens. Porque nós outrora éramos insensatos e rebeldes, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, dignos de ódio, e odiando uns aos outros. Olha a proposta radical de uma vida de batizados no mundo, dando testemunho de quem nós somos. Mas se você não entende que você é filho amado de Deus, que você é ungido, sacerdote, profeta e rei, em Cristo, por Cristo e com Cristo, se você não sabe que você tem que dar testemunho, porque Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós vamos continuar na mesmice, curados, mas a gente volta para a nossa casa, para aquilo que era antes, e não passa pela transformação que Deus quer realizar em nossa vida. E olha a transformação, Paulo vai dizer: nós éramos insensatos, rebeldes, vai denunciando tudo aquilo que nós éramos mesmo. Mas um dia manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. Um dia, como é que você se chama? Eu sou o Padre Roger, prazer. Uma alegria conhecer você. Um dia manifestou-se a bondade de Deus. Diga comigo, a bondade de Deus. E a bondade de Deus tem um nome. E o nome da bondade de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, pode aplaudir Jesus Cristo de Nazaré. A bondade de Deus se manifestou, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. Ele salvou-nos não por causa dos nossos atos de justiça que tivéssemos praticado. Você era até bonzinho. Sua mãe achava, né? A minha mãe me acha o máximo. Mas não porque nós merecíamos, porque nós praticamos alguma coisa, mas Ele nos salvou por sua misericórdia. Diz o apóstolo Paulo: quando renascemos e fomos renovados pelo batismo, pelo Espírito Santo que nos foi dado no batismo, que Ele derramou abundantemente sobre nós por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Justificados assim pela sua graça, nós nos tornamos na esperança herdeiros da vida eterna. Olhar não pega coronavírus, ninguém aqui está todo mundo protegido, glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: nós somos herdeiros da vida eterna. Meu irmão, não é pouca coisa não, fala para ele: nós somos herdeiros da vida eterna. Diga bem forte agora, mesmo com a máscara aí na sua cara. Diga para quem está em casa: nós somos herdeiros da vida eterna. Mas por que você ainda vive como se você fosse ficar aqui para sempre? Por que o padre ainda está apegado às coisas desse mundo? Se nós somos herdeiros da vida eterna. Porque a gente tem tanta dificuldade de assumir a vocação universal à santidade.
Porque nós temos tanta dificuldade de deixar as nossas paixões, se nós somos herdeiros da santidade, se um Deus desceu da sua condição divina, e hoje Paulo está dizendo, a bondade de Deus se manifestou. Aleluia! Dá vontade de sair pulando, gritando a bondade, igual Francisco de Assis fazia lá em Assis, pulando, gritando, o amor não é amado, a bondade de Deus se manifestou. Jesus. E porque a gente ainda resiste a esse amor, porque a gente ainda nega esse amor, nós somos herdeiros da vida eterna. Mas eu quero concluir, e preciso concluir, dizendo para você que Deus criou você sem você, não é verdade? E isso é Agostinho que diz: o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. O Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Você precisa colaborar. Você precisa agora dar um passo concreto. Você precisa dar um basta e dizer: eu sou herdeiro, mas não é da fortuna, que eu não vou. Eu moro do lado do cemitério, vejo os túmulos ali, eu não vejo riqueza nenhuma. Tem até uns túmulos bonitinhos, arrumadinho, mas tem outros feios, alguns enterrados no chão. Eu não vejo riqueza, eu não vejo fama, não vejo nada. Eu sei o que tem lá dentro. Um corpo que se corrompeu e que no dia da ressurreição da carne, no dia final, receberá o dom, o corpo glorioso. Mas eu termino dizendo: o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti, sem a sua decisão, sem a sua colaboração, sem a sua firmeza, sem a sua decisão de viver o seu batismo, sem a sua decisão de tornar essa unção visível e deixar o Espírito Santo transformar você e levar você. Como que nós começamos? Pastor, como é que é, Tiago? O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Não falta nada se você se deixa conduzir por Ele. Mas se você deixa se conduzir pela sua cabeça, pelo seu coração, pelos desejos da sua carne, vai te faltar tudo. Mas se você deixa se conduzir por Ele, não vai faltar nada. E no dia final, você receberá a herança eterna. Receberá o passe de entrada na glória definitiva. Porque você assumiu quem você é. Filma eu aqui. Filma eu aqui. Alguém me filma. Oi. Estão me vendo? Aqui, lá. Aqui. Tô suado, tá vendo? Falar da palavra também faz a gente suar, porque tem um monte de roupa aqui. Tá quente aqui no presbitério. Mas eu queria dizer para você: o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. E o Senhor é o pastor que nos conduz, nada nos faltará. Ainda que Ele não venha nessa geração e nós não sejamos arrebatados, se nós tivermos que passar pelo vale tenebroso da sombra da morte, nós nada temeremos, porque conosco Ele estará, porque nós somos herdeiros da vida eterna. Mas é preciso assumir o nosso compromisso, o seu, o meu, o nosso, porque Ele é o pastor que nos conduz e não nos falta coisa alguma. Pode aplaudir essa verdade de fé, essa certeza que Martinho acreditou, assumiu, e que hoje eu e você estamos assumindo. Canta para terminar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Senhor, eu te peço, vai cantando baixinho. Eu te peço por cada irmão, por cada irmã que aqui está, pelos que recebem essa mensagem em casa, que agora eles pulem nos braços do Senhor, ó bom pastor.
que não nos deixa faltar nada, que não nos deixa faltar a providência do pão nosso de cada dia, que não nos deixa faltar a alegria, a paz em meio às dificuldades, aos problemas, às perdas. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Convença cada coração que está aqui no santuário, cada coração que está em casa e aqueles que depois receberão essa mensagem, para que nós entendamos que contigo nós temos a garantia do céu. Amém. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.